Olá, pessoal. Estamos começando o segundo podcast, O que Queremos, não é? A gente sempre tem aí pelas ruas, pelas conversas, pelas redes sociais, as pessoas perguntando: Márcio, que solução nós temos aí para tal assunto? Que ideia você tem para tal assunto? Enfim, é claro que a experiência faz a gente ter essa vantagem de poder ter visto algumas situações parecidas. Então, nosso segundo podcast hoje, vamos falar sobre o que queremos de vários assuntos diferentes com vocês. Nós estamos começando o mês de junho, é um mês especial para mim, meu aniversário em junho, festa junina, enfim, os Santos, todo o Nordeste, aquela coisa gostosa. Mas esse é um ano especial, um ano cheio de dificuldade, e em especial durante esse mês, no comecinho, né, no finalzinho de maio, a Lúcia voltou a ter contaminação de Covid, ficou internada e acabei também me contaminando. Ela foi pela segunda vez, eu fui pela primeira, a gente ficou mais de 10 dias internados, mas graças a Deus, as equipes de saúde, eu quero agradecer muito todo mundo aí que trabalha na saúde pública, na saúde privada, os médicos, enfermeiras, auxiliares, serventes, enfim, motoristas, todo mundo que ajuda, seguranças, né? O trabalho lindo que vocês fazem, parabéns a todos vocês por estarem aí no fronte da resistência, tá bom? A todos vocês. Então, vamos lá, vamos conversando sobre o que nós queremos para o Brasil, para São Paulo e para nossas vidas daqui para frente. O Brasil enfrenta sua maior crise hídrica dos últimos 91 anos, impactando negativamente a retomada econômica e trazendo riscos à sociedade como um todo. Setores de energia, saneamento e agronegócio deverão sentir mais os efeitos da crise e a população teme o risco de desabastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. Na sua opinião, como devemos lidar com esse cenário e levando em consideração que 70% da energia consumida no Brasil provém de hidrelétrica, não seria esse o momento de investirmos em fonte de energia mais eficiente e de menor impacto ambiental, como energia eólica e solar? Claro que as alternativas de energia seriam super importantes, não é? Tanto a eólica como o solar, aliás, tem crescido importantemente aqui no Brasil, essa coisa da questão, em especial, da energia solar, né? E é muito bom que seja assim, a tecnologia, a gente dominar a tecnologia, nós temos muito sol e certamente vai crescer. Mas nós temos também um fluxo muito grande de uma força hídrica muito grande. O Brasil é o país no mundo que mais tem água, então, claro que a gente tem que aproveitar também essa estrutura grande que nós temos aqui. No caso de São Paulo, não só a Sabesp, mas a estrutura que já existia das reservas, vocês vão se lembrar, há uns anos atrás, quando eu era vice-governador, a gente pegou essa crise, uma crise grave de racionamento, dificuldade, as pessoas ainda com muito problema, e nós fizemos interligações entre as represas. São Paulo tem várias represas importantes, interligar as represas, né, gastar um recurso para poder interligar. Então, em determinado momento chove num lugar, mas não chove no outro, e você guardar aquela água para aquele momento. Mas, fora isso, nós temos que modernizar, né? A questão de você otimizar os nossos recursos. Por exemplo, não tem mais nenhum sentido os prédios públicos, as estruturas públicas, mesmo os hospitais privados, enfim, as escolas, não terem uma estrutura que possa ser de reutilização de água, de reutilização dos meios importantes da natureza. A gente passou por aquele problema grave aí no Pantanal que vocês viram, de uma seca enorme, e a tendência é isso estar agravando, né? Então, nós temos que ter a responsabilidade, né? E nesse momento, quando o Brasil vai voltar a dar uma crescidinha, porque nós viemos de um padrão muito ruim, né, dos últimos 2 anos, praticamente com todo mundo parado, enfim, com dificuldades graves de trabalhar. Então, qualquer acelerada que der agora vai gerar uma necessidade de mais energia, e no caso do Brasil, mais energia significa energia ou hídrica, ou a pior delas ainda, que é de combustão, quer dizer, que nós temos que ter essa agravante aí para frente, né? A gente tem percebido que, inclusive, vamos ter aumentos de energia elétrica, né? E por conta dessa questão. Mas é importante lembrar que nós temos aqui em São Paulo um detalhe assim super especial. São Paulo é o maior produtor de etanol do mundo, né? O maior produtor de etanol do mundo.
e todos nós aqui, em especial no interior, as pessoas há quantos anos? 500 anos de Brasil, há 500 anos a cana, o açúcar, o álcool, tem sido a principal economia do Brasil. E ainda é, né? E por isso que é tão importante a gente especializar cada vez mais, conseguir produzir a cana da geração 1, 2, 3, enfim, até o máximo que puder dela, porque ela é renovável, ela é sensacional e ela é paulista. Então, qualquer ideia hoje que passe por energia, tem que pensar sempre que São Paulo é o maior produtor de álcool do mundo, de etanol, e a gente precisa preservar, apoiar bastante a questão dessa energia, né? Estou dizendo isso porque eu vi o governador Dória, por exemplo, falando em utilizar os veículos, incentivar os veículos elétricos. Os veículos elétricos são sensacionais, mas nós não produzimos tanta energia quanto produzimos, por exemplo, álcool. Então, se a gente vai mudar de uma transição de matriz energética da energia elétrica para o álcool, nós vamos ter que substituir o álcool. E aí, o que vão fazer as pessoas que hoje dependem do álcool? Quantas pessoas, quantas famílias trabalham com essa área no estado de São Paulo, em dezenas de usinas e tudo que isso gera? Então, a tarefa de São Paulo é estar na frente tecnologicamente. O próximo passo aqui, eu acho que em São Paulo, é a gente incentivar a pesquisa, a geração da pesquisa, da ciência, para a gente produzir nós mesmos, as nossas placas, né? Eólicas, as nossas placas solares. A gente não depender de tecnologia de fora. A gente tem que ter aqui tudo que for da tecnologia de ponta a ponta para a gente poder produzir em São Paulo. Por quase um ano, as escolas de todo o Brasil paralisaram suas aulas presencialmente, escancarando a desigualdade que assola nosso país. Iniciativas de professores, equipes pedagógicas e toda a comunidade escolar foram essenciais para diminuir essa desigualdade. Se não fosse pela resiliência e comprometimento dos educadores, o cenário poderia ser ainda pior. Nas comunidades agrícolas, centros urbanos e periferia se espalham exemplos dessa luta. De outro lado, faltou empenho dos gestores públicos a fim de dar condições aos educadores, bem como não houve preparo para a retomada presencial das aulas de forma segura. Na sua visão, qual é a forma mais adequada para o retorno às aulas presenciais? Bem, com a vacinação plena, a gente, claro, vai ter que voltar às aulas, é importante as aulas presenciais, mas nunca mais voltaremos daquele jeito anterior, né? Certamente a educação mudou. Eu quero fazer aqui, inicialmente, uma homenagem a todos os professores, aos profissionais da educação, a quem conseguiu, na dificuldade, se renovar, se reinventar, né? Como é difícil. Quantos pais falam conosco e falam: olha, Márcio, agora que meu filho está tendo aula online, eu estou vendo como é difícil uma criança, tomar conta de uma criança, concentrá-la 1 hora, 2 horas, para ter uma aula online. Imagina 30 numa sala de aula, né? E você ainda ter alguns na sala de aula e outros remotamente, não é? Mas tudo isso ficou evidente uma coisa: por que São Paulo não se preparou? Por que São Paulo não se preparou? Se outros lugares não se prepararam, era compreensível, porque não tem recurso, não tem dinheiro, não tem tecnologia, mas São Paulo, puxa, nós temos a Paula Souza, né, uma instituição sensacional, com ETEX, FATEX, nós temos universidades, USP, Unicamp, Unesp, Univesp, nós temos FAPESP, né, apoio à pesquisa. Então, o que se imaginava para São Paulo era o top da tecnologia, o que tivesse de mais moderno no mundo em tecnologia para aulas remotas. Se vocês voltarem no tempo, vão lembrar que a gente falou muito sobre isso, quando, naquele curto período que eu fiquei como governador, a gente falava muito sobre a Universidade Virtual de São Paulo, a Univesp, que permitia aulas à distância para as pessoas. Aulas de padrão, engenharia, matemática, pedagogia, com professores da USP, Unicamp, Unesp, e a gente consegue ampliar muito rapidamente. É uma novidade que, antigamente, quem ia fazer uma conversa como essa aqui, com tantas milhares de pessoas que nós estamos fazendo agora? Só é possível por causa da tecnologia. Então, nós vamos ter que fazer essa passagem. As escolas certamente não foram adaptadas, os professores não foram adaptados, os prédios não foram adaptados para a modernidade. É inacreditável São Paulo ainda não ter uma lousa digital em cada sala de aula, não ter ar-condicionado na sala de aula, coisas que, no padrão para São Paulo, são necessárias. E, acima de tudo, não dá para ter professores em São Paulo, os menos remunerados do Brasil, ou um dos menos remunerados do Brasil. Olha, se em alguns estados,
como no Maranhão, por exemplo. Foi possível colocar o melhor salário do Brasil, e se o Maranhão tem um orçamento tão inferior ao de São Paulo, isso significa prioridade. O que aconteceu em São Paulo foi que não priorizou-se a questão do ensino público. Agora, na pandemia, nós estamos verificando a necessidade de termos ensino público com qualidade. As coisas precisam ter qualidade pública. Quer dizer, ter a coisa pública, mas ter com qualidade. E para isso é preciso ter investimento, recurso. Não adianta a gente ter um Estado com estradas sensacionais, onde as pessoas que passam nas estradas não tiveram a condição de ter a educação no mesmo padrão que qualquer lugar do mundo mais evoluído vai ter. São Paulo está no topo do comando do mundo, do ponto de vista de investimentos e de recursos, e, portanto, os seus servidores e os seus alunos têm que estar nesse mesmo topo. No dia 8 de junho, os trabalhadores da limpeza urbana da cidade de São Paulo entraram em greve, pois o grupo não estava inserido na lista prioritária de vacinação. A categoria alega que desempenha atividade de risco e está constantemente exposta à contaminação, tendo em vista serem responsáveis pela coleta de todo o lixo da cidade. Até o momento, a Prefeitura de São Paulo não atendeu às reivindicações. Na sua opinião, os trabalhadores da limpeza urbana deveriam se enquadrar na lista de prioridades? Todo serviço que não pode parar, ele tem que ser tido como prioritário. Porque, claro, uma pessoa que pode fazer home office, ela tem condição de poder não ser prioritária. Mas imagine se limpeza urbana não é prioridade, como é que você faz? Todo mundo, todo dia, produz, mais ou menos o ser humano produz 1 quilo de lixo, né? Você sabe que todo ser humano produz mais ou menos 1 quilo de lixo. Metade desse lixo é reutilizado, metade é orgânico. E você descarta, né? Todo mundo descarta. E aí descarta, alguém tem que organizar isso, limpar, pegar, levar, transportar, transbordar, depois cuidar, enfim. E é claro que tinha que ser prioridade, né? A verdade é que todo o plano de vacinação em São Paulo cometeu muitos erros, equívocos gigantes, né, na prefeitura, mas no governo também. A gente atrasou demais várias coisas. Houve o mérito da insistência de se fazer a questão da vacina do corona, que foi importante, mas ele não pode também substituir os equívocos, né? Tanto no transporte coletivo, entregadores, a questão dos policiais, que demorou tanto para poder ser vacinado, os profissionais da educação, várias áreas, e a limpeza urbana, certamente, toda ela era prioritária, tinha que ser tratada como prioritária e tinha que ter vacinação na frente e mais rápido. Uma das consequências da pandemia é o aumento da pobreza. No Brasil, cerca de 58 milhões de pessoas deixam de comer por falta de dinheiro, por exemplo. Na América Latina, estima-se que 12,5% da população chegou à pobreza extrema e 33,7% à pobreza. O auxílio emergencial de R$ 600 teve um impacto muito positivo, entretanto o valor atualmente é de R$ 150, quantia insuficiente para manter uma família. Paralelamente, diversos estados e municípios criaram seus próprios auxílios para complementar o apoio federal, o que não é o caso de São Paulo, embora seja o estado mais rico do país. Na sua opinião, a gestão atual faz tudo o que pode para mitigar a pobreza em São Paulo ou pode ser feito muito mais? Tinha que ter sido feito muito mais. Porque, como eu disse, em São Paulo, com a arrecadação de São Paulo, com a estrutura que nós tínhamos que ter compensado. Não adianta ficar nesse cabo de guerra com o presidente da República, com todos os erros que possam ter sido cometidos. Na hora que ele faz a diminuição lá de 600 para 200, 300, se tivesse compartilhado entre municípios, estados e União, como eu propus lá para trás, e cada um entrasse com 250, por exemplo, estariam recebendo R$ 750. Era o suficiente para a pessoa poder sobreviver com um pouquinho mais de tranquilidade, né? As pessoas passaram e estão passando muito perrengue, muito apertados, gente com muita dificuldade. Se não fosse a solidariedade, em especial das pessoas mais pobres, né, que acabam dividindo o pouco que tem um com os outros, enfim, as campanhas que foram feitas, que são sempre importantes, e se você puder também participar, claro, a gente sempre pede para as pessoas participarem, mas a verdade é que a obrigação é do Estado. O Estado tem essa função, enquanto a gente não arrumar emprego para todo mundo, e isso é possível fazer, criar grandes frentes de trabalho rapidamente. Há muito serviço para ser feito, há muitas coisas para serem feitas. O que falta? Olhem as cidades. Quantas coisas faltam nas cidades? Quantas coisas faltam em todos os lugares, né? Quantas pessoas estão subempregadas e podendo ter uma atividade? Quantos tiveram que ficar
reclusos em casa e que não estão tendo uma atividade. Se a gente tiver criatividade, com a máquina pública, com a força do poder público, certamente a gente ajuda muito e o Estado tem essa obrigação. E os valores, os números são muito pequenos se comparado com outros gastos. Quando você pensa que trazer uma Copa América custa não sei quantos milhões e que isso daria para poder garantir 100, 200 mil famílias comendo durante um mês, você percebe o quanto custam os erros das decisões políticas. Em São Paulo, o estado mais rico do Brasil, o profissional da educação não é tão valorizado quanto em outros locais do país. Por exemplo, no Maranhão, um profissional que trabalha por 40 horas semanais recebe em torno de R$ 6.400. Já em São Paulo, o salário para a mesma carga horária é próximo de R$ 3.500. Para que o estado de São Paulo seja referência em qualidade de ensino, não é fundamental que os educadores sejam mais valorizados? Essa comparação, ela escancara uma maneira de enxergar as coisas, né? Quando você não prioriza a educação, quando você não prioriza o serviço público bem remunerado, a ideia é empurrar as pessoas que estão nas escolas públicas para as escolas particulares. Isso não há problema de você estudar numa escola particular. O problema é que você, às vezes, não tem o dinheiro para poder pagar, né? Quantas pessoas perceberam agora ou tiveram que tirar os seus filhos das escolas particulares porque não tinham como pagar? Então, nós precisamos garantir que o ensino público seja realmente assim, hiper, super, mega apoiado financeiramente, que os profissionais da educação, em especial, possam se sentir seguros sem ter que ter 4, 5, 8 empregos se deslocando, às vezes gastando mais tempo no deslocamento do que no próprio no serviço, né? No fim do seu serviço. Então, o objetivo é o que eu falo. Como é que você explica o Maranhão, que é um estado com muita dificuldade financeira, ter o valor de referência do salário do professor o dobro do de São Paulo? Não tem explicação. A explicação é que o governador daqui foi insensível. Aliás, no caso dos professores e de vários profissionais da educação e de outros profissionais da área pública, o governo de São Paulo não só não atualizou o salário, não reajustou, ou pelo menos atualizar o salário, ao contrário, eles aumentaram as alíquotas ligadas à Previdência e à saúde. Então, trocando em miúdos, eles diminuíram o salário das pessoas. Hoje, a pessoa em São Paulo está ganhando menos do que ganhava 2 anos atrás. Mas eu pergunto a você, você vai ao mercado, e eu também vou no mercado, eu gosto de cozinhar, então eu compro as coisas no mercado. As coisas do mercado não estão mais caras? O gás não está mais caro? Como é que a pessoa pode estar recebendo menos do que recebia antes? Isso não incentiva a pessoa a ser do serviço público. Isso incentiva a pessoa a desanimar, né? A achar que não vai ter solução, que ela está numa encruzilhada. Nós temos que retomar o Estado de São Paulo, mostrar para as pessoas que São Paulo é forte, porque o seu governo é forte e o governo forte tem profissionais fortes na sua estrutura. Todos os profissionais, os servidores públicos de São Paulo, têm que ter tão fortes como o próprio Estado. O setor de segurança pública vem sofrendo muito com reajustes abaixo da inflação ou até mesmo com congelamento de salários. Por exemplo, um levantamento do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo aponta que a categoria tem um menor salário entre todos os estados, menos da metade do que é pago no Mato Grosso. Já os investigadores têm o 23º salário entre os 27 estados da federação. Na sua opinião, o governo do estado de São Paulo dá suporte aos agentes de segurança pública para desempenharem a sua função adequadamente? A política salarial atual é condizente com a responsabilidade e risco carregado pela categoria? Caso negativo, o que poderia ser feito? Talvez essa área da segurança pública seja aquela onde houve o tapa mais forte no rosto dos servidores, né? Porque o governador Dória, vocês se recordam, ele chegou a falar publicamente, mais de uma vez, que ao sair do governo, que já daqui a poucos meses ele vai sair do governo, vai renunciar ao governo de São Paulo, os policiais seriam os mais bem pagos do Brasil, né? E você está ouvindo aí pelos números que São Paulo está entre os últimos do Brasil, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Mas não é só a questão salarial, é a questão da desmoralização, né? O que foi feito publicamente com os policiais, a maneira de tratá-los, né? Trazer
pessoas de fora para comandá-los, de outras forças militares, achando que isso vai ser, que estão acima deles, né? Um general que comanda aqui em São Paulo a questão da segurança. Então, enfim, foram muitos erros, é a maneira de conduzir torta e errada, a segurança para ter prestígio, para poder ser respeitada. Eu vejo todos esses episódios de violência policial que a gente sempre repudia, né? E a gente lembra sempre o seguinte: na hora da emergência, na hora da confusão, todo mundo chama a polícia, né? Todo mundo chama a polícia. Esses são profissionais que eles têm que ser treinados exatamente para essas horas da emergência, e eles vão tensos, claro, tensos. Agora, se eles forem tensos e ainda por cima, sem a estrutura correta, sem o apoio correto, como aconteceu em outros episódios que vocês se lembram, depois da confusão armada, depois que dá a confusão, o governador lava as mãos e põe todo mundo para responder inquérito, solta uma bomba na mão de cada um responde os seus processos pessoalmente, tem que contratar advogado para se defender, numa coisa que, teoricamente, eles estão fazendo em nome do Estado. Eu sempre falo, os policiais, em especial os militares, que são tão leais conosco, eles carregam no seu uniforme, na sua farda, são os únicos, né, que carregam a bandeira de São Paulo. Quer dizer, eles são uma extensão da bandeira de São Paulo por causa do uniforme, né? Eles são expostos, eles andam num carro que é identificado. Os policiais civis também, os policiais, os guardas penitenciários, todas as pessoas têm que andar armadas. Não é uma brincadeira o sujeito ter que andar armado, né? Andar armado dá um lado que você pode imaginar que é segurança, mas no fundo é uma insegurança, porque você tem que estar pronto para reagir a uma coisa que os outros não têm que estar prontos. Eu, por exemplo, não quero andar armado, porque eu não quero ter a coragem nem de ter o enfrentamento com alguém. Então, eles são profissionais diferenciados, merecem esse apoio, não tem tido esse apoio aqui em São Paulo, e nós vamos retomar esse apoio aqui em São Paulo para mostrar que é possível fazer, E, acima de tudo, que é possível ter prestígio, prestigiá-los com respeito, com dignidade. Não precisa fazer gracinha de bater continência para policial, não precisa receber medalha, né? O governador foi receber uma medalha, que foi um tapa na cara, recebeu uma medalha da polícia, porque, no fundo, nenhum policial de São Paulo quer dar medalha para o Dória. Ao contrário, né? Se eles pudessem, eles tiravam essa medalha, eles ficaram desonrados com a medalha que o governador recebeu. Não foi uma atitude feliz, correta, e, infelizmente, a gente vai ter que retomar. O processo democrático é assim. Às vezes a pessoa leva os outros na conversa, se elege, mas depois tem a chance da gente poder refazer isso.